comportamentos bizarros, grosseiros, grosseiramente desorganizado, discurso descarrilhado. Ele começa a apresentar muitos delírios e alucinações, né? Chegam a ser bizarros os delírios, as alucinações, né, desse indivíduo. E aí aqui que a gente vê a doença progredindo. Então a doença ela está progredindo aí. É bom lembrar que cada surto que o indivíduo apresentar, cada surto que o indivíduo tiver, a doença fica mais problemática. A esquizofrenia fica mais poderosa, a esquizofrenia fica mais nociva. Cada vez que o indivíduo tiver surto, por isso que eu sempre digo, os esquizofrênicos em tratamento, eles precisam de ambientes tranquilos, sem gritaria, sem barulho, sem estresse, né? Principalmente os que estiverem sendo tratados por equipes multidisciplinares em regime de internação, eles precisam de um ambiente de paz, né? Eles precisam de compreensão e principalmente de ninguém, inclusive principalmente os profissionais, que confronte suas alucinações e seus delírios. Não pode. Na verdade, uma das maiores estratégias que tem que ter com o esquizofrênico é entrar no mundo dele e ir com ele lá. O que ele falar que ele está vendo e sentindo, você entra com ele. Como profissional é necessário apresentar essa forma de empatia. Não é confrontar como alguns fazem, você não está ouvindo nada, você está louco, você curte sua cabeça. E muitos profissionais e familiares costumam fazer isso, porque não entendem o que realmente acontece na esquizofrenia. Agora a gente chega na última etapa, que é a estabilização, né? A esquizofrenia evolui para a fase estável, sujeita a recaídas. O que acontece aqui? Esse indivíduo evoluiu automaticamente, a equipe multidisciplinar, com o respaldo do psiquiatra, né? Houve a abordagem farmacológica pelo psiquiatra, então esse indivíduo estabilizou a sua doença com os antipsicóticos, então esse indivíduo agora a doença ela começa a assentar, a esquizofrenia ela começa a ficar estável, né? Os sintomas negativos muitas vezes são detectáveis desde o princípio, ao passo que os sintomas positivos ocorrem durante o período de exacerbação. Então, no momento em que a doença está evoluindo, progredindo, é aí que os sintomas positivos eles ocorrem. O que é o sintoma positivo e sintoma negativo? Sintoma positivo é aquilo que deveria estar ausente, está presente, como por exemplo, delírio e alucinação. E sintoma negativo é aquilo que deveria estar ausente, mas está presente, né? Então essa é a grande... que deveria estar presente, mas não está presente, tá? Então a gente tem que ter essa primeira mentalidade. Então o indivíduo ele estabiliza, então ele deveria apresentar o quê? Ele deveria ter um comportamento sociável, deveria demonstrar carinho, afeto pelas pessoas, isso deveria estar presente, mas não está. Ele continua embotado, afastado, né? Esse distanciamento com as pessoas, né? Essa certa desconfiança, isso daí a gente chama de sintoma negativo. Isolamento, né? Isso nós chamamos de sintoma negativo. Os sintomas característicos vão incluir alterações em quase todas as funções psíquicas, tá? Percepção, né? Pensamento, linguagem, memória. A memória fica muito afetada em muitos casos. Funções executivas, né? A capacidade de realizar atividades. Por isso que não é incomum você ver os esquizofrênicos ficando obesos, porque só come. Geralmente é o que acontece com o esquizofrênico num nível mais elevado. Ele vai comer, dormir, fumar né? E muitas vezes eles ficam ali fumando cigarro até queimar a ponta dos dedos mesmo, né? Porque aquilo muitas vezes é prazeroso para eles, queimar os dedos, né? E mais para frente eu vou explicar o porquê. Os sintomas podem ser divididos em dois grupos, positivos e negativos, como eu falei agora. Positivos são caracterizados pela presença de manifestações psíquicas, né? Como delírio e alucinações, que deveriam estar ausentes, enquanto os negativos se caracterizam pela ausência de manifestações que deveriam estar
presentes. Então é como eu já tinha explicado. Vamos lá, sintomas. Embotamento afetivo. Sintomas negativos, embotamento afetivo. Vamos lá. Expressão facial inalterada. Então, você dá uma notícia para um esquizofrênico, por exemplo. Né? Um exemplo bem forte. Sua mãe morreu. Eu na minha experiência terapêutica, eu já tive no meu cenário profissional muitas